Senhor, pela vida do Nito, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra através da vida deste homem, Senhor, para liberar para nós essa noite. Pai, eu sei que há muito do Senhor guardado neste homem. O Senhor escreveu no espírito dele, Pai. Eu sei, Deus, que aquilo que a tua igreja estiver preparada para receber, o Senhor fará com que ele libere, Pai. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, queremos aprender do Senhor, queremos receber dos nossos irmãos, daquilo que o Senhor tem distribuído no corpo de Cristo, Pai. E nós nos submetemos uns aos outros em amor, nos dons e ministérios que o Senhor tem distribuído no teu corpo, Jesus. Agradecemos ao Senhor. Amém. Ó Deus, a palavra foi me passada não apenas porque eu tenho uma palavra, mas porque uma palavra também ela me possui, ela me tem. Foi-me dada a oportunidade de ministrar a tua palavra, Deus, mas eu passo agora esse privilégio ao teu Espírito Santo, para que através de mim, não a minha carne, não o meu sangue, mas o teu Espírito através da minha vida, venha mesmo proclamar aquilo que o Senhor já fez trovejar no meu coração nesses últimos dias. Que nada mais além daquilo que o Senhor já pregou em mim, que eu venha pregar nesta noite. Que somente, amado Deus, aquilo que veio do teu trono e que inundou o meu coração. Mas ainda assim, eu mantenho o meu espírito totalmente aberto para receber mais e mais novidades do Senhor, enquanto essa palavra é ministrada em nome de Jesus. A pastora Liz falando sobre soberbo, orgulho, aí me veio a lembrança a história do jumentinho orgulhoso. Quem conhece a história do jumento orgulhoso? O jumentinho chegou em casa pulando, feliz da vida. Mãe, aconteceu uma coisa. Eu estava andando pelas ruas da cidade, todo mundo me aplaudindo, todo mundo jogando flores, todo mundo colocando tapetes, tirando as roupas e colocando no chão para me pisar. Mãe, eu tô famoso. Mãe, aconteceu alguma coisa. Mãe, ó, a minha vida vai mudar, vou virar um youtuber, vou ter milhares de seguidores. A mãe olhou assim para ele: meu filho, você não notou alguma coisa diferente, não? Foi como os outros dias que você andava pela rua, acontecia isso sempre? Não, mãe, não acontecia. Mas o que tinha de diferente? Não aconteceu algo novo, não? Ah, mãe, é que um tal de Jesus de Nazaré, ele montou em mim. Aquele jumentinho, ele achou que aqueles aplausos eram simplesmente por ele, mas era por algo que estava sobre ele. Se o Deus escreve da forma que escreve, é porque ele é um jumento dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Se o Rafael canta da forma que canta, é porque ele é um jumento. E um jumento criado pelo Espírito Santo. Absolutamente tudo. Não só na escrita, não só na música, mas no nosso emprego, gente. Tudo que a gente faz e que se torna digno de elogio, acredite, não é só por causa da sua capacidade, não é só por causa do seu conhecimento, é porque há algo sobre você, há algo habitando e repousando. Amém? Amém? Amados, eu estou feliz, muito feliz, porque ontem eu cheguei em casa e vi aquele mover no WhatsApp, teve um culto tremendo aqui ontem, e eu não pude vir, não foi por displicência, mas é porque a igreja se move por todos os lados, a igreja estava em outro lugar ontem da cidade, manifestando a presença. E quando eu cheguei em casa eu fiquei feliz e falei: cara, a igreja não é tridimensional, está sendo polidimensional, penta. Enquanto um mover acontece aqui, outro mover acontecia lá. E isso tem alegrado muito meu coração, porque durante muito tempo só tínhamos pastores, evangelistas e cantores. Eu nem vou dizer ministros de louvor. Mas há um ano eu tenho aprendido que existe algo totalmente diferente. Existem os 5 ministérios, assim, na mão de Deus, como se fossem os 5 dedos, e quem se posiciona debaixo dessa mão começa a fluir na unção e no poder desses 5 ministérios. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas pelo WhatsApp deu para notar. Mas o que aconteceu ontem, na igreja que se reuniu na casa dos irmãos, lá no Arioval dos Reis, foi os 5 ministérios atuando. Teve apostolado, teve evangelismo, teve profecia, teve pastoreio, teve palavra de conhecimento. E acima de tudo, e o mais importante, teve a presença viva de Deus que inundou aquela casa. E como eu disse há pouco, há um ano aprendendo, eu não fico nem um pouco constrangido, porque há 10 anos eu sou cristão e sem constrangimento algum eu abro a minha boca que eu comecei a aprender de um ano para cá.
eu comecei a conhecer, eu comecei a ser ministrado de fato no verdadeiro conhecimento de um ano para cá. Porque durante muito tempo, eu não deixava Jesus montar em mim, mas eu pegava a minha Bíblia, colocava Jesus em cima e levava Jesus para onde eu queria levar. Em outras palavras, chegou um tempo que eu acho que eu até queria montar em Jesus e fazer dele um jumentinho e falar: Jesus, é por aqui que a gente vai agora. Mas Jesus não é um jumento, Jesus não é um leão. Vai na África e tente montar em um leão para ver o que acontece. Então, de um ano para cá, eu aprendi que eu não tenho que montar em Jesus. Eu tenho que me agarrar naquela juba de leão e deixar com que ele me carregue. E é o que tem acontecido. Graças a Deus é o que tem acontecido. Cadê Mateus, que eu vi ali agora? Já foi arrebatado antes da gente? Glória a Deus. Irmãos, semana passada, terça-feira passada, o Rafa me perguntou: Nido, domingo você pode estar ministrando a palavra? Você tem uma palavra? Eu falei: Rafa, não só tem uma palavra, como a palavra me tem. Deus colocou isso no meu coração. Mais importante do que você ter uma palavra, ou tão importante, é você ter a palavra a tal ponto que a palavra te tem. Porque quando você tem a palavra, você é tendencioso a manifestar a palavra quando você quer, da forma que você quer e na hora que você quer. Mas quando a palavra te tem, você deixa de ter escolha. Você perde totalmente o direito sobre si mesmo. A palavra se revela aonde é necessário se revelar e muitas vezes onde você não quer se revelar, às vezes, como crente. Essa semana eu não foi desafiado porque eu estava assim engatilhado. É bom a gente ter engatilhado no espírito o tempo inteiro. Mas teve uma palestra para os clientes lá no banco, eu até postei no grupo, e eu fiquei encarregado em cima da hora de ministrar uma palavra motivacional sobre finanças, sobre comércio, sobre serviços, enfim. E o tempo foi passando e de repente uma menina chegou até mim e falou: Nido, você não vai buscar na internet uma palavra, um texto? Eu falei: não, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E dentro de um banco, onde só se fala de dinheiro, de metas, de bater metas, de um mês está acabando, corre porque você não vai conseguir, eu ministrei a palavra de Deus. Eu ministrei Davi derrubando o gigante, eu ministrei sobre obediência, eu ministrei sobre o foco, sobre manter o foco naquilo que te leva até a vitória. E graças a Deus, todo mundo saiu motivado e acima de tudo marcado pela palavra. Amém? Irmãos, João capítulo 4. Há 10 dias eu estou sentado ao lado de Jesus na beira daquele poço de Sicar, de Samaria. E Deus tem trovejado muito ao meu coração. Deus tem falado muito. Quem aqui tem essa experiência de passar dias e até semanas, às vezes, em um texto da Bíblia, um único versículo? Antigamente, era a gente, nos cultos de final de ano, em muitas igrejas, a gente recebia um papelzinho com um plano de leitura anual. E quem lesse aquela Bíblia, quem cumprisse aquele plano de leitura em um ano, no final do ano recebia um certificado. Isso é válido, mas você pode fazer isso e ganhar um certificado e não receber nenhuma revelação. Agora, se Deus te pedir para passar um ano inteiro em um único versículo, acredite, você vai ser tão inundado quanto se tivesse lido a Bíblia inteira. Basta um único versículo. E Deus aí cravou as minhas forças em João 4. E eu tenho certeza que não vai ser hoje que Ele vai me pedir para ser, não. Eu creio que tem mais. Deus tem me feito encontrar coisas tremendas, coisas maravilhosas, a qual eu não havia percebido. Mas quando você se entrega ao Espírito Santo, quando você de fato se rende ao Senhor, quando você começa a fazer a leitura da Bíblia, uma atitude espiritual e não uma meta anual, não algo para suprir uma necessidade de você. E eu não li a Bíblia hoje. Você sabia que até o desejo, a vontade e a direção de ler a Bíblia vem do Espírito Santo? E é bom que seja assim. Pode ter certeza, todas as vezes que você sente no seu coração aquele desejo incontrolável de ler a Bíblia, onde quer que você esteja, é o Espírito Santo te levando a uma revelação. Não que não seja válido lá na sua casa você, vou aproveitar e vou ler a Bíblia. É válido, entendeu? Mas fique atento a isso. Fique atento ao comando do Espírito Santo. Talvez no seu horário de almoço do emprego, aquele horário que você quer te dar um cochilinho, aproveitar aquela cadeira, o
Espírito Santo toca no seu coração para abrir a Bíblia em tal capítulo, em tal versículo. Mas eu já li, mas você nunca foi revelado. Leia de novo. Fique atento a isso. Nós vamos começar a viver esses dias. Dias que até a leitura da Bíblia vai ser totalmente direcionada pelo Espírito Santo, a ponto de um versículo se tornar um caminhão de revelação. Amém? João capítulo 4, do versículo 5. Do versículo 4 em diante. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, e onde estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Se hoje Jesus pedir a você, dai-me de beber, com o que você saciaria a sede de Jesus? Vai ser difícil ministrar essa palavra, porque cada versículo tem umas entrelinhas espirituais que... Mas vamos lá. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os caras não entendiam. Jesus estava com sede, os caras foram comprar comida. Dá para entender isso? E foi todo mundo. Será que eles iam comprar um boi? Seria necessário 12 homens para comprar comida? No meio de 12 homens, ninguém prestou atenção que Jesus estava cansado, estava com sede, precisava saciar a sede. Hoje Jesus não se cansa. Ele está em corpo de glória e glorificado. Por 2 vezes Jesus sentiu sede na Bíblia, aqui e na cruz. Nessa ocasião, os discípulos não estavam lá para dar água de beber, e na cruz deram vinagre para tomar. Que não esteja nas nossas mãos nem vinagre e nem coisa nenhuma, que esteja mesmo algo, uma verdadeira adoração, que é o que hoje sacia a sede de Cristo. Que é o que hoje emana do nosso interior, uma adoração sincera, uma adoração livre de normas, uma adoração não que nos prenda, livre de instrumentismo, de instrumental, uma adoração em todo e qualquer lugar, uma atitude de adoração, porque até hoje Deus procura, até hoje. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-te beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que atirar. Acho que ela olhou assim para o lado. O que esse cara está falando? Esse poço aqui tem 42 metros de profundidade. Ele está falando que pode me dar água? O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Olha que pergunta boba. Olha o que ela perguntou para Jesus. És tu, porventura, maior do que Jacó? O nosso pai? Olha quem era o pai dela. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, até agora ela não estava entendendo nada: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes-me crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, eu imagino ela falando isso toda orgulhosa, eu sei, eu conheço as Escrituras, eu estudei, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Dá um salto agora para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, dizia ela. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oh Deus, amamos a tua palavra. Irmãos, eu não vou aqui ministrar uma palavra psicológica sobre o estado emocional daquela mulher, sobre a frustração com 5 casamentos, porque Jesus disse que ela já teve 5 maridos, não 5 amantes. 5. Ou seja, ela foi casada 5 vezes e se frustrou. E talvez cansada de se frustrar, também não vou casar mais não, vou dar um piriguete agora. Juntou com um que não era esposo dela, de repente era até casado o cara e provavelmente era casado. Mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a atitude daquela mulher de ir constantemente àquela fonte. A atitude daquela mulher de ser dependente daquela fonte, de se orgulhar daquela fonte, de idolatrar aquela fonte. A Bíblia fala que ela carregava um cântaro. Um cântaro talvez fosse um pouquinho maior, certamente era um pouquinho maior, mas um cântaro tinha cerca de 12 litros de água. E se aquela mulher já teve 5 maridos, eu imagino que no mínimo um filho com cada um ela já teve. Então imagine ter que saciar a sede de 5 pessoas durante o dia inteiro, além de fazer comida, além de tomar banho, além de lavar roupa. Então aquela mulher, coitada, constantemente, hora após hora, ela não orava, ela ia à fonte, hora após hora, ia na carne, porque o sol queimava a cabeça, o peso, na ida era tranquilo, estava vazio, mas voltava na carne, porque um peso de 12,5 litros na cabeça, não sei como ela carregava. Mas aquela mulher vivia uma hora após hora de escravidão. Mas era a única coisa que ela conhecia. Ela ouvia falar de um Cristo, mas não conhecia. Então, dia após dia, ela ia àquela fonte, hora após hora ela ia àquela fonte, e nessa hora específica, meu Deus, meio-dia. Se aqui na Bahia a gente se lenha todo andando no sol debaixo de meio-dia, imagine debaixo do sol de meio-dia do Oriente Médio, ali de Israel. É terrível, eu tenho certeza que ela andava ali com o pote, o cântaro em cima da cabeça, e ela não mal conseguia abrir os olhos, porque aquele caminho de pedra, a luz do sol batia na pedra, subia para cima, e aquele ar seco, naquele tempo não existia óculos escuros, então ela tinha que apertar os olhos. Falar novamente de jumento, ela estava tão acostumada àquela fonte, ir naquela fonte, que ela estava igual aquele jumento de roça, que sabe o caminho do rio, da fonte, já vai sozinho e volta sozinho. Ela já estava tão acostumada que mesmo andando de olhos fechados, para se proteger do sol, ela já sabia qual era o caminho. Hora após hora na escravidão, hora após hora na cegueira. E aquela água era muito limitada, porque ela ia, enchia 12 litros, o poço era fundo, quando a água saía, poço fundo, quando a água sai, a água é fria, fresca. Então ali perto da fonte, ali perto, no momento que a água saía, era fresca, era água maravilhosa. Mas aquela fonte ficava a 800 metros de secar. Imagine 800 metros para ir até a fonte, 800 metros para voltar, mais de 1,5 km. Então, com aquele cântaro de água em cima da cabeça, caminhando 800 metros para voltar, a água que havia saído fria chega na casa dela morna.
Porque é isso que a religião nos oferece. Nos oferece água fria desde que você esteja ali perto. Desde que você esteja dominado ali perto, desde que você esteja dependente. Mas quando você chega dentro da sua casa, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você participou, fica morno. E bem sabemos o que causa mornidão em Cristo Jesus. Mas ela não conhecia outro. Ela não conhecia absolutamente nada que pudesse mudar aquela situação. Então ela continuava indo, continuava indo, continuava indo. Eu tenho certeza que ela acordava às 5 da manhã, ia naquela fonte, voltava para fazer o café, para fazer a comida das crianças, para lavar o rosto das crianças para ir para a escola. Por volta de umas 8 horas da manhã, voltava novamente àquela fonte para fazer a comida, para cozinhar o feijão, cozinhar o arroz, e era muita comida. Mais tarde ela voltava porque está acabando, meus filhos vão voltar da escola, tem que ter água aqui para beber, e 10 horas voltava de novo. E meio-dia está chegando, eles vão comer os pratos, vão ficar sujos meio-dia. Não, vou ter que voltar lá de novo para pegar água. E dessa vez era mais caminhada, porque para lavar prato só com 12 litros não tem como. Então ela ia e voltava constantemente, e era aquela luta, era aquela tristeza, era aquela tribulação. Mas um dia, alguém encontrou ela. Não foi nem ela que encontrou Jesus. Ela estava tão ofuscada pela luz do sol, que foi Jesus que puxou a conversa. Ela chegou naquela fonte, jogou o balde dela lá embaixo, 42 metros. Puxou, puxou, puxou. E quando estava se preparando para colocar aquele cântaro na cabeça, Jesus fala: dá-me de beber. Ali eu tenho certeza que ela tomou um susto, que o cântaro quase cai novamente dentro do poço. Porque ou Jesus estava escondido, ou ela estava muito ofuscada pelo sol para ela não ter percebido Jesus antes de chegar até lá. E ali a religiosidade aflorou. Como sendo tu judeu, pede água a mim. Pode ter certeza que ela não falou isso olhando para Jesus como superior, mas se achando superior. Entendeu? Como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritano. Eu prefiro ver por esse ponto de vista. O orgulho, a soberba, o fato de ser quase judia, mas se considerar um pouquinho melhor, por mais que fossem judeus que renegassem o povo deles. Mas ali ela se assusta e já vai logo na parte do confronto. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritano? E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse, era você que pediria. E aí ela olhou para o lado, como eu expliquei, não viu nada. Mas como o Senhor vai me dar água se o Senhor não tem com beber? Então Jesus revela: dessa água que você bebe, pode até saciar a sua sede, mas você volta a ter sede. Mas essa água que eu tenho para te dar, se você tomar dessa água, não apenas vai saciar a sua sede, como do seu interior fluirá rios de águas vivas. A vida dessa mulher, gente, é um paralelo muito real de pessoas, ou talvez até nós aqui hoje, nesse exato momento, que ainda estamos dependentes ou com a mente escravizada na religião. Eu conheci uma mulher, que eu chegava na casa dela, eu pensava que a televisão dela era um aquário, de tanto copo, garrafa de água em cima da televisão, e ficava sintonizada em um canal que era o culto de igreja o dia inteiro. Eu achava engraçado que ela não falava água ungida, ela falava água orada. Ela tomava água orada. E infelizmente a religião tem feito isso, tem dado água, tem dado um copinho de água orada, de água ungida, tem dado coisas que sacia temporariamente ali, e a pessoa volta para casa achando que está saciado, mas pouco tempo depois a sede volta. E como aquele jumento da roça acostumado com a fonte, volta novamente o mesmo caminho e vai. Mas é um jogo duplo, porque tanto ela se encontra naquela situação de engano, de escravidão, como é criado todo um sistema, todo um mecanismo para que ela permaneça. A fonte da religião diz que você tem que dizimar, que você tem que ofertar para você ser abençoado na mesma moeda. Eu estou evitando ir na casa de alguns irmãos que congregam em outras igrejas, porque eu não sei se eles fazem isso para me desafiar, mas eles perguntam: Nito, lá na minha igreja fez isso, uma oferta tal. Nito, isso está na Bíblia? Eu não nada falo, não está não, cara. Não está na Bíblia não. Isso é apenas um mecanismo para manter a estrutura funcionando, não está na Bíblia. Não precisa dizimar, você tem que dizimar porque você é obediente, você tem que ofertar porque você é grato a Deus.
Nunca dê dinheiro, nunca oferte na igreja, achando que Deus tem obrigação de te devolver na mesma moeda. Mas Nido, o devorador, Nido, está na Bíblia o devorador gafanhoto. Procura lá na Bíblia que diz que é demônio. Porque se existe um demônio que só sai no dízimo e nas ofertas, então o nome de Jesus deixou de ser suficiente? Que devorador é esse que não obedece ao nome de Jesus, mas obedece o dízimo? Eu não estou aqui dizendo que entendam. Seres espirituais entendam. Estou falando da motivação, da intenção do seu coração. Nido, inventaram um tal de oferta do cordeiro. Eu falei, rapaz, oferta do cordeiro, que negócio é esse? Vai comprar o cordeiro para continuar. Não, aqui na vida antigamente, o pessoal fazia uma oferta do cordeiro, só que como hoje não tem cordeiro, falou que a gente tem que juntar um dinheiro equivalente ao valor de um cordeiro para ofertar e tal. Falei, cara, quer saber? Isso é tudo pretexto, porque está precisando fazer aquilo, está precisando fazer isso. Aí cria esse pretexto, pega um versículo isolado, isola ele mais ainda, totalmente assim, ó, e pum, está abençoado. Eu fico me contendo, porque eu fico com medo de falar algo que vai gerar um conflito tão grande na mente daquela pessoa, que daqui a pouco vai estar todo mundo aqui. Certa vez um pastor chegou para o Tiago e falou, vem cá, Tiago, você está seguindo o Nido mesmo, né? Aí o Tiago falou, tô. Mas foi ele que te mandou, foi ele que te enganou, não sei o que, não, estou indo porque eu quero. Mas como eu falei, eu estou ficando muito preocupado de ir na casa de alguns irmãos sinceros em Cristo Jesus que estão bebendo dessa fonte. Porque diante dessa fonte que eles bebem, como reter essa fonte que está aqui dentro de mim? Como não se solidarizar com alguém que bebe água morna, sendo que você tem água viva, água fresca? Mas eu não vou obedecer o eu estou evitando ir. Eu vou ir. É só me convidar, principalmente quando é para almoçar ou jantar. Mas, irmãos, mas eu não vou aplicar isso a outra igreja. Eu não vou estar aplicando isso a irmãos de outra denominação. Eu vou aplicar a nós. Será que, como aquela mulher, ainda não estamos recorrendo a algumas fontes de religiosidade que permaneceram ali? Será que, com aquela mulher, estamos mergulhando, estamos preferindo um poço do que o oceano do Espírito? Porque no poço é bom. Porque no poço sempre tem uma corda, você se joga, você se molha e quando você quer, você sobe. Você pega a água, você pega só o suficiente que você quer, mas não o suficiente para se afogar como Deus quer te afogar. Essa palavra foi para mim. Entendeu? Eu fico às vezes preocupado porque de vez em quando, ou sempre, eu posto um texto no Facebook ou no WhatsApp. Pelo amor de Deus, não pensem que eu estou tentando dar lição de moral ou aplicar um ensinamento para vocês. É porque eu apanho tanto de Deus através daqueles textos que eu falo, Deus, outra pessoa tem que apanhar também, deixa eu compartilhar com os irmãos, porque senão fica muito injusto. Então, a intenção não é, gente, pelo amor de Deus, não é, Nido, não. É porque eu quero aliviar um pouquinho o peso das coisas, que dói. Tem texto que eu exposto ali, que veio ao meu coração 5 dias antes. Não é nada, é imediatismo. É algo que está ali trucidando, esmagando meu coração depois de muito tempo. Porque eu não sou louco de publicar ou postar uma revelação sem que antes ela se torne uma ação minha. Jamais. Mas voltando a essa mulher, e ela começou aquele diálogo, aquele conflito. Não, o Senhor é maior do que Jacó. É porque Jesus ele vivia sempre em espírito. Mas, meu Deus do céu. Eu achei Jesus lá no íntimo, assim, porque ele era homem da vida. Eu fui tentar dar todas as coisas. Eu achei que ele sentiu vontade de falar, não, eu sou assim. Eu sou. Mas não, ele pediu não partir desse lado. Mas, olha a pergunta que a mulher faz para essa mulher. És tu maior do que Jacó?
Olha o nível de religião daquela mulher. Hoje, meio-dia, eu sintonizei só para ver. E Jennifer até me não tira daí, não pode ver isso, mas eu estava vendo. Uma denominação religiosa, um repórter ao vivo, aquela multidão esperando pelo profeta, e gente chorando, gente abanando, e o repórter perguntando: você veio de onde? Ah, eu vim do Maranhão, como é que foi a viagem? A viagem foi ruim. Ele tirou o microfone na hora, porque a mulher ia começar a murmurar. Mas aquela multidão, e o repórter falando: está aguardando o profeta, está aguardando o homem de Deus, está aguardando isso, está aguardando aquilo, ele está chegando, ele está vindo. E de repente o homem de Deus chega, cercado por 4 anjos, quer dizer, por 4 seguranças, homens fortes, para ninguém tocar nele. E ele começa ali a andar, e o povo começa a partir da cima dele, e é aquele chororô, é aquela loucura. Se essa mulher aqui, meu Deus do céu, se essa mulher vivesse no tempo de Jacó, ela ia fazer a mesma coisa. Ei, Jacó, cadê você? Eu vim aqui só para te ver a partir da cima, arrancar pedaço. Mas hoje a gente vê isso. Hoje, grande parte das igrejas, além da placa denominacional, você vê foto de homens também. Você vê imagem de homens. Tem homens sendo adorados, tem profetas sendo aclamados. E eu creio que, no início, primordialmente, a culpa não é nem deles. A culpa é nossa. A culpa é nossa que vê Deus agindo através de um homem de Deus e só consegue ver o homem e nunca Deus. Só consegue ver a estrutura, a construção, o templo e nunca vê Deus agindo. É por isso que você sempre ouve falar: vem para cá, Brasil, e não nunca vai para Jesus, Brasil. Mas sempre vem para cá, vem para cá, vem para cá, porque a fama cria um vício que quanto mais a pessoa tem, mais ela vai querer, mais ela vai precisar, mais ela vai necessitar. E assim era Jacó para essa mulher, um ídolo que deixou um poço centenas de anos atrás e que até aquele momento, na verdade até hoje, olha só o ponto que a idolatria, 2.000 anos depois, foi construída uma igreja ao redor dessa fonte. E tem água lá até hoje. Não está com a mesma profundidade, mas tem água até hoje. E muitos religiosos vão lá para beber daquela água até hoje. Ninguém aprendeu ainda. E aquela mulher com aquele cântaro limitado, sobrevivia dentro de uma religiosidade que só a machucava. Ela era tão religiosa que ela não entendia que o fato dela ter Deus no coração era o suficiente para o casamento dela ser restaurado. Mas a religião não foi o suficiente para manter nem o primeiro e nem os 5 que ela teve. Ontem, comentando com um rapaz, nós oramos por ele falando sobre a expectativa negativa que havia acerca do casamento dele. Durante o namoro, durante o noivado, todo mundo falando que não vai dar certo, não sei o quê. E pouco tempo depois que ele casou, um líder o procurou e chamou ele para o canto e falou: você tem que passar para debaixo da minha liderança, porque você vai precisar de mim. Porque eu já me divorciei e eu sei que seu casamento não vai dar certo, mas eu já me divorciei, eu sei como é que é, eu posso te ajudar. Olha que coisa mais doida, que coisa mais absurda. Mas isso é religião. Isso é um conceito religioso que é impregnado e, graças a Deus, ele não concordou. E ontem a igreja que se reuniu na casa dele dissipou o restante de expectativa negativa que havia sobre o relacionamento dele. Mas o cântaro dessa mulher pode significar tanta coisa. Esse cântaro pode ser um cântaro que ainda está dentro do nosso coração e que a gente ainda não percebe. Aquele cântaro de murmuração, aquele cântaro de orgulho, aquele cântaro de prepotência. Eu confesso que durante 2 anos, antes de eu vir para cá, antes de eu ser transladado para cá, eu confesso que eu me rendi e me submeti a um sistema religioso. Porque eu havia me cansado. Eu estava há 4, 5 anos ali e todo mundo olhava para mim como um rebelde, como um crente perigoso. Porque eu não era muito de pedir permissão para fazer as coisas. Eu queria evangelizar, eu vou lá evangelizar. Eu quero ir na casa de alguém para ministrar o culto, eu vou ministrar o culto.
Enquanto se você está debaixo de regras, quando você está debaixo de domínio, isso não é permitido. E isso era complicado. Às vezes eu estava na casa de alguém, me via ali com a Bíblia na mão pregando, no dia seguinte, via só um burburinho. Eu passei em frente de cartão de tal, ouvi indo lá, que escândalo. No dia de culto, na hora do culto, tá indo lá e tal. Já aconteceu muitas vezes. Por quê? Porque havia uma limitação. Mas cansado disso, durante 2 anos, antes de vir para cá, eu me submeti ao poço de Jacó. E para tirar de perto de mim aquela murmuração, aquela pressão, aqueles olhos atentos assim, não, eu falei, bom, se não tem como vencê-los, eu vou me juntar a eles. Fui covarde. Então, eu comecei a achar que eu poderia montar em Jesus. E comecei a não apenas beber de uma fonte limitada, como eu passei a acreditar que eu poderia saciar a sede de outras pessoas com aquela água de fonte limitada. Então, eu me enquadrei totalmente no sistema. Ministrava 5, 6 reuniões debaixo da obediência agora, por semana, cerca de 30, 40 pessoas, e eu ia feliz da vida, achando que estava levando água, como na verdade eu estava levando só um copinho pequeno, que saciava a sede ali apenas temporariamente. Copinho pequeno morno. E morno, para acabar de completar. E no momento, ali no mover, eu vou dizer uma coisa para você, pense o conflito que eu vivi. Quando você passa a obedecer um sistema, quando você passa a obedecer um mecanismo de religião, inevitavelmente a sua comunhão com o Espírito Santo lhe esvazia. Não tem como, não tem como. O cara que sem estar no ouvir e crer, orava em línguas, se trancava no quarto, quando começou a obedecer um sistema, quando começou a se enquadrar dentro do padrão, tudo isso parou. Tudo isso parou e as minhas orações passaram a ser aquelas orações limitadas. Deus, eu estou indo ali na casa de fulano de tal, vou ministrar uma reunião. Ó Deus, tomara que vai todo mundo, porque eu só gosto de ministrar se tiver mais de 3 pessoas. E as minhas orações começaram a ser isso. A minha comunhão com Deus se limitava a orar, pedindo para Deus abençoar aquela reunião, pedindo para Deus estar lá, pedindo para Deus fazer acontecer, e para ter no mínimo mais de 3 pessoas, porque senão é chato. E, gente, foi terrível. A minha adoração cessou. Eu apenas fazia espetáculo ali durante a religião, colocava um CD, colocava um pendrive, mandava o cara ligar o som nas alturas e fazia a coreografia de adoração. E só a coreografia, porque era só naquele momento. Era só naquele momento, mas a minha alma achava que era o suficiente. Após cada reunião dessa, eu voltava para casa muito satisfeito. Estou fazendo a vontade do Senhor. Estava não. Estava até fazendo a coisa certa da maneira errada, mas era errado, totalmente errado. Era do certo, mas de forma errada. Estava dando o que não tinha. Estava pregando sem ser pregado. Explicando a luz, né? Estava explicando a luz. E com a lanterna ainda. Não era nem com a luz que é Jesus. Mas, gente, isso era bom. Porque com 1, 2 meses, unido, se tornou aquele jumento horroroso. Opa, porque me entregava um relatório, fiz 5 reuniões essa semana, dá um total de umas 40 pessoas e tal. E aí, poxa, faz esse relatório e passa lá para o secretário e tal, para ele passar para tal pessoa, para ser visto. E eu comecei a entrar nisso, gente. Eu comecei a entrar nesse poço, eu comecei a segurar nesse cântaro. E a minha vida espiritual morrendo, mas o meu ativismo aflorando. Nido era o cara. Nido era um líder. Nido levava 5, 6 para retiro tal. Nido levava uma galera para retiro tal. Eu louvo a Deus porque um único que, dessa galera toda, o único que sobreviveu foi Tiago. Mas não por mim, mas por uma atitude dele. Porque eu não convidei Tiago para vir para cá. Mas quando eu menos percebi, ele já estava aqui. Ele sentiu o cheiro de água. Ele sentiu o cheiro de água. Mas a toda aquela multidão, eu fico triste, porque eu olho para trás e falo, cara, eu não deixei uma marca. Eu fiz liderados e não fiz nenhum filho. Eu fiz discípulos e não fiz nenhum amigo. Era apenas ali, era apenas nomes, era apenas para preencher, era apenas para cobrir uma cota.
e a minha cota de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo totalmente morno, totalmente destruído. E você pode fazer o que for. Você pode cumprir tudo que a religião te pede, por mais que tenha a aparência de Deus. Isso pode te dar poder para tudo. Poder para subir em plataformas, poder para ser elogiado, poder para receber convite para ministrar na igreja tal, mas poder algum tem diante do pecado. E durante os 2 anos, desses últimos 2 anos, antes de vir para cá, foi a minha pior luta em relação ao pecado, porque foram todas lutas perdidas. Eu falo isso aqui como um alerta aos jovens. Tenham muito cuidado, os que estão namorando, os que estão noivos, tenham muito cuidado. Porque às vezes a gente cai num piloto automático espiritual, que a gente acha que a oração que fizemos ontem, a comunhão que tivemos hoje, é o suficiente. Não é o suficiente não. Se você não está totalmente em chamas, dia após dia, orando. Gente, pior coisa é estar aqui e não fazer isso aqui. É melhor ir embora, sinceramente. Porque se você está aqui e a sua oração em línguas é apenas um grito e outro durante o louvor aqui, é melhor ir embora. Tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, tem que ser em todo lugar. Essas práticas, adoração, meditação na palavra. Quem disse que é necessário estar com a Bíblia aberta para meditar na palavra? Se você tem o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, você pode estar sem a Bíblia, mas hoje tem celular. Mas vem à tona ali, vem à tona versículos, vem à tona a palavra. Mas você precisa estar engatilhado, você precisa estar ligado no Espírito, você precisa estar totalmente envolvido. Você precisa soltar esse cântaro e se envolver na fonte, se envolver na verdadeira fonte de águas vivas. E esses 2 anos, olha só que como as coisas, como a religião é sutil, como a fonte da religiosidade te engana. O Lucas é bênção de Deus na minha vida, na vida da Jennifer, é graça de Deus, é favor de Deus, é milagre de Deus. Mas eu e Jennifer caímos no pecado da fornicação, liderando, discipulando, ministrando, sendo referência de pessoas de Deus, mas sem nenhuma força em Cristo Jesus para resistir à tentação. E houve a tentação, houve a queda, consequentemente ela engravidou. Lucas não é filho do pecado, ele é filho de Deus, é formado de Deus. A consequência do nosso pecado foi a vergonha, foi a dor, principalmente diante de Deus, mas Deus sabe imediatamente, mas principalmente também diante dos homens. Mas aquele casal de noivos e jovens, aparentemente líderes de célula, líderes, pastores, que estavam ministrando a palavra segunda, quinta, sexta, sábado, não tinha força alguma para resistir ao pecado. Por quê? Como resistir? Se quem te fortalece é o Espírito Santo, como resistir se o que te reveste da frente de Deus é a oração? E repita, a minha oração era apenas para Deus abençoar aquela reunião. Era para Deus fazer da forma que eu queria que fosse feito. E chegou uma hora que eu não aguentei. Chegou uma hora que, quando você é gerado em vida no Espírito, como eu creio que eu fui, porque eu aceitei Jesus dentro do meu quarto, depois de receber uma palavra do pastor João. Pode ir, ele está livre. Eu falei, como assim? Não vai ter nem uma sexta-feira forte, não vai ter nem uma sessão do descarrego? Mas eu recebi essa palavra, pode ir, ele está livre. E depois de ter ido em uns 9 ou 10 cultos ali na semeadores. Então, eu nasci em vida no Espírito. Eu não aprendi a caminhar, infelizmente, em vida no Espírito. Eu não aprendi a correr, infelizmente, em vida no Espírito. Mas estou aprendendo tudo isso agora. Mas durante muitos anos, eu me arrastava, me engatilhava, eu tropeçava aqui e ali. Eu era conduzido por um e por outro, vai por aqui, vai por lá. Mas quando você é gerado em um lugar, você sempre volta para esse lugar. Você sempre volta. Igual o elefante, né? Que sempre volta para o lugar do nascimento dele. Eu voltei, ele volta para morrer. O elefante é isso. O elefante tem a lenda, não sei se é verdade, mas quando ele nasce, ele passa a vida inteira andando. Mas dizem que quando ele está à beira da morte, ele consegue se livrar do local que ele nasceu e volta
para morrer? Pergunta um. É disso que eu ia falar. Morri. Isso. Glória a Deus. Eu estou longe de ser um elefante, né? Mas eu voltei para morrer e renasci e estou renascendo e continuarei renascendo até o dia de Cristo. Tenho muito a aprender. Tenho muito a vomitar de toda aquela água morna que eu já tomei. Tenho muito a abandonar, muito conhecimento, muito ponto de vista, muito eu. Mas já era. Eu mergulhei. Não tem para onde correr. Eu abandonei, eu larguei, eu quebrei o cântaro. Eu não fiz como essa mulher. A Bíblia fala que ela, assim que recebeu a revelação, outra coisa interessante naquela mulher é que quando ela recebeu a revelação, e ela foi correr para a cidade e falar que tinha encontrado Jesus, ela não chegou na cidade e falou, ó, eu encontrei um homem, ele falou que eu vou ficar rico, ele falou que eu vou ficar próspera, ele falou que eu vou mudar de vida. Ela falou o quê? Eu encontrei um homem que falou tudo que eu estava fazendo. Olha só, ela teve um encontro real com Cristo. Ela se abriu, e o interessante é que a Bíblia está escrita assim, e falou aqueles com acento no ar. Ela falou justamente aqueles homens com que ela estava pecando, com que ela estava tendo dificuldade ali conjugal. Foi exatamente aqueles homens que tinham encontrado o Messias. Quer dizer, ela foi ainda na dúvida, será porventura este Messias? Olha só como aquela mulher anunciou Jesus. Ó, encontrei um homem ali. Quem hoje se converteria assim? Ó, encontrei Jesus. E ele falou que eu sou um ladrão. Ele falou que eu sou um prostituto. Bora lá ver ele. Ninguém fala isso. E nem é hoje a propaganda válida nas igrejas. A propaganda é prosperidade. A propaganda é riqueza. A propaganda é isso, é aquilo, é posses. Eu quero tudo isso, desde que venha de Deus. Eu quero tudo isso, desde que venha de Deus, e não de 7 dias de campanha. E não porque eu ofertei um desafio, uma oferta de fé, desafiando Deus. Eu quero tudo isso desde que venha de Deus, e não porque eu mereço. Quero tudo isso. Desde que isso não venha me ensurdecer, me encher de orgulho, porque Deus não dá asa à cobra. Mas, gente, essa mulher ela apenas deixou. E quando você deixa algo, você já está predeterminando dentro de você que você está deixando, e se porventura precisar pegar novamente, você vai pegar. Esse mês, no início desse ano, na verdade, não foi um propósito com Deus, mas foi comigo mesmo, porque eu estava tomando muito refrigerante. Viajo sempre comendo assim, em restaurante, em cidades pequenas, e de vez em quando você pega uma comida ruim, terrível, só com Coca-Cola para descer. Só que, mesmo quando você vicia, mesmo quando você encontra uma comida boa, a primeira coisa que você entra no restaurante, olhar na geladeira para ver se tem uma Coca-Cola. Você nem vai, você já entra entrando assim na geladeira para ver se tem uma Coca-Cola. Mas no início desse ano eu tomei a decisão, não vou tomar refrigerante. Só sábado e domingo. De segunda a sexta. É só isso. De segunda a sexta eu não vou tomar refrigerante. Vai ser só sábado e só domingo. Tá bom? Não foi propósito com Deus, foi comigo mesmo. Tá bom? Só que eu deixei. Eu deixei de tomar refrigerante de segunda a sexta. Só que aí, quarta-feira, me aparece lá em casa Águida, me aparece Cal, me aparece Vanessa, uma irmã lá que eu esqueci o nome, as meninas. E a Águida me aparece lá com a Coca-Cola do tamanho dele. 2,5 litros. E nem nada tinha. E Jennifer tinha feito uma lasanha. Falei, rapaz, não é que a lasanha de Jennifer é ruim, mas esse negócio aqui, com suco de acerola que ela fez, não desce não. Tem que ser uma Coca-Cola para ajudar na digestão. E Iago não foi fiel, ele fez um propósito com Deus de não tomar refrigerante e ele tomou suco de acerola, homem de fé. Mas levou a Coca-Cola. Mas levou a Coca-Cola. E induziu a queda, tive uma recaída por causa dele.
Mas aí eu falei, não, eu vou tomar hoje, e final de semana eu não tomo. Pois é. Só que ontem eu tomei, porque a água não levou Coca-Cola pra casa do irmão. Ah, não tá sendo problema. Ah, não tá, eu sei. Mas hoje eu não tomei. Eu ainda senti vontade. Eu misturando a farinha no feijão, eu olhei assim pra salada. Hoje não deu tempo de fazer nada, tinha só uns 2 ovos fritos lá, eu gosto de ovo frito. Eu falei, rapaz, hoje é domingo, e parece que o domingo combina com Coca-Cola, né, velho? Parece que o domingo combina com Coca-Cola. Tem uma mensagem subliminar dessa Coca-Cola que parece que combina com o domingo, não sei que negócio é esse. Mas hoje eu esperei fundo e falei, não, vou sentar aqui e vou comer sem beber nada. E, graças a Deus, eu cumpri com aquilo que eu havia proposto. Mas olha só, eu apenas deixei, entendeu? Eu deixei de tomar de segunda a sexta, mas eu posso tomar no fim de semana, por quê? Porque eu deixei e posso pegar a qualquer momento. Aquela mulher, infelizmente, fez isso. Ela teve um encontro com Jesus, mas ela ainda deixou um escape para quando a carne dela falar mais alto. Não, eu vou aceitar Jesus, eu vou começar a orar em língua, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a meditar na palavra, mas quando a situação apertar, eu vou fazer uma oferta de desafio. Eu vou pegar aquele envelope de ouro, de prata, de bronze, e vou colocar uma oferta de desafio, eu vou... Eu deixei o vaso, mas, uma campanha ali, 7 segundas-feiras, forte do poder, e eu tenho que ir, eu vou e vai. Ela deixou. E talvez nessa noite aqui, a começar de mim, eu estou pregando porque eu fui pregado. A começar de mim, talvez muitos de nós aqui ainda hoje ainda tem esse cântaro ali, que a gente recorre em um local, em uma situação de emergência. Eita glória! Eu quando vim para cá, eu vim desempregado. Totalmente desempregado. E sem vontade espiritual, vontade de trabalhar eu tinha, vontade e direção de Deus alguma de trabalhar. Porque eu entendi, naquela semana de Páscoa aqui, que eu precisava me esconder. Que eu precisava voltar a fazer o que eu havia deixado de fazer durante 2 anos. A direção de Deus foi: entre para o quarto. Você vai orar, você vai orar, você vai orar. O tempo que você estaria trabalhando, você vai estar orando. E foi assim. Eu não coloquei um único currículo, eu não ficava empolgado com nenhum anúncio de emprego, eu não via a minha necessidade, eu não via a tribulação, que está faltando isso, está faltando aquilo, porque antes de acabar o último quilo de feijão, sempre vinha mais, sempre vinha a reposição. Quando faltava o dinheiro, vinha mais. Jennifer teve uma gestação maravilhosa, sendo acolhida em um posto de saúde do município, e aquele posto de saúde foi como um hospital particular para ela, de tão bem atendida, de tão bem cuidada, de nada que faltou. Não compramos um único detalhezinho do enxoval do Lucas, e só no dia 2 de fevereiro foi que eu comecei a trabalhar ali no banco. Mas naquele dia 2 de fevereiro, quando eu estava assinando ali a documentação, uma semana antes, eu estava ali assinando a documentação para começar a trabalhar. A minha irmã entra em contato comigo, falando: Nido, ao sentir de Deus, te dá uma cesta básica. Eu até apliquei isso aqui. Ela pediu o endereço, eu tirei foi a foto da casa, para ela não se perder, além do endereço, eu tirei uma foto. Tá? Mas sempre esse suprimento, nunca faltando. Mais por quê? Porque eu obedeci um comando de ir para o quarto, de se trancar no quarto e não me deixar ser tentado pela a religião que diz: não, você tem que ir, porque tem um versículo que diz que você tem que fazer para Deus fazer. Isso é uma meia-verdade, entendeu? Deus não quer também que você fique de braços cruzados. Só que às vezes você quer fazer tudo por Deus. Você quer fazer tudo. Você quer fazer o emprego, você quer fazer a sua vaga de emprego, você quer entrar onde você quer entrar, e sendo que Deus quer te levar em um lugar. Eu sei porque eu estou onde eu estou. Porque eu estou em um lugar onde todo mundo me vê como filho de Deus. Porque em toda e qualquer oportunidade eu manifesto a palavra.
Eu estou em um lugar que me permite viajar. Terça-feira agora eu estou indo para Itabuna, a gente tem contato com o pastor Márcio, ele vai juntar a galera lá para a gente estar compartilhando. Eu estou no emprego que me permite viajar. Deus acostumando-me às viagens evangelísticas que Ele vai me fazer viajar. Deus me capacitando, me acostumando com o ônibus, me acostumando com buraco, me acostumando com poeira, me acostumando a descer e subir ladeira, me acostumando a comer comida que você nem sabe o que é. Certa vez eu estava numa roça atendendo os clientes, me colocaram uma comida para mim, só depois foram me falar que era teiu, que era aquele largato grandão assim, fica aí nas roças. Se eu soubesse, eu não teria comido, eu acho. Mas Deus me acostumando meu estômago, acostumando meu organismo com essas viagens. Isso. E em toda e qualquer situação, sob a direção de Deus, manifestando a palavra, anunciando a palavra, não dando aquele folhetinho, não que isso seja errado, mas eu sou um folheto escrito por Deus, está encravado em mim. Então eu sei por que eu passei desde quando eu vim para cá, de setembro até fevereiro, sem emprego. Foi Deus me capacitando. Mas diz isso para alguém que está desempregado e que fica segurando um cântaro desse. Ó, cara, eu vim aqui te dizer, você está desempregado, sua mulher está grávida, sua luz está quase cortando, mas eis que o Senhor te diz, vai para o quarto. Não bate, né? É loucura. O normal é você, não, cara, faz ali o currículo, então é currículo e tal. Mas se esta for a direção de Deus para aquele cara, pode ter certeza. O tempo que ele passar no quarto, nada vai faltar. Absolutamente nada. E quando faltar, vai ser suprido imediatamente. Mas uma pessoa que está segurando um cântaro de religiosidade, que está acostumado com a fonte de Jacó, não entende isso. Aleluia. Não entende, não compreende. Principalmente se a pessoa for religiosa a tal ponto de acreditar no que muitas religiões dizem. Que se você está desempregado, se você não conseguiu ficar naquele emprego, é porque você tem demônio, é porque você não está dizimando, o devorador te tirou do emprego. Principalmente essa pessoa que emocionalmente está com a alma presa a essa mentira. De que ela está desempregada porque é maldição. Porque foi o diabo que tirou do emprego, porque foi Deus pesando a mão. Não. Deus, Ele trouxe um refrigério tão grande para mim, quando eu e a Jennifer saímos do emprego que a gente estava. E foi um tempo de avivamento particular dentro do quarto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pode até ser que haja algumas gotas de águas mornas do tempo da religião ainda dentro de mim. Mas acredite, diante de Deus eu falo isso, o cântaro eu quebrei. O cântaro eu joguei fora, o cântaro eu abandonei para nunca mais tentar pegar novamente. Eu mergulhei no oceano e eu amarrei no meu pescoço uma rocha chamada Cristo Jesus só para me afundar. Só para me afundar, só para me afundar, só para me afundar. Eu não quero nem respirar. Eu quero mergulhar a tal ponto que eu vou aprender a respirar ali debaixo d'água. Eu quero afundar totalmente nesse oceano, porque aquela água já não me sacia. De vez em quando, semana passada, a irmã me questionou, o pessoal acha que você está orgulhoso, que não sei o quê, não conversa com mais ninguém. Não é nem que eu não converso, eu não vejo. Tá falando que você nem sequer vai mais lá na igreja visitar. E eu me segurei para não falar, mas Rafa estava até comentando dias atrás, não dá. Eu não consigo mais ouvir aquilo que eu passei tanto tempo ouvindo. Entala. Na verdade nem entala, nem tá na boca. A mamadeira não... Isso. Mamadeira nem meu filho gosta, não pegou mamadeira no moleque. Mas não dá. E às vezes a pessoa não entende, acha que você está orgulhoso, que não sei o quê, que está andando agora lá com o povo lá do centro, não vem mais aqui no bairro, não vem mais no Pisa, quer saber do centro. Então, mas é porque não dá, quando você encontra uma fonte, e quando você consegue, quando você entende que você emana. Ah, se essas pessoas que vivem independente de agorada descobrir esse segredo,
de que elas são fontes de águas vivas, de que do interior dela pode fluir. Aleluia. E entenda, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa fonte já está dentro dela, mas está entulhada de religiosidade. Eu creio que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, com sinceridade, independente do local, independente seja um local de religiosidade, se a pessoa aceitou Jesus com sinceridade, consciente do que estava fazendo, aquela fonte ali, ó, é implantada. É por isso que a pessoa vive aquela alegria, a pessoa chega em casa, eu aceitei Jesus, para de beber, para de fumar, joga tudo fora. Por quê? Porque foi verdadeiro, a fonte começou a jorrar. Mas e a religião começa a entulhar pouco a pouco. Essa mulher, essa fonte de Jacó, ela foi entulhada. No tempo dos filisteus, Jacó cavou essa fonte e os filisteus entulharam muitas vezes. Essa fonte só existia ali naquele tempo porque não existia mais conflito, mas essa fonte, ela também é uma fonte entulhada. E hoje, muitas pessoas estão com essas fontes entulhadas. Então, entulhada a tal ponto que não consegue sair, que não consegue fluir, que não consegue emanar. Tem lampejos aqui e ali de algo de Deus, mas não consegue viver a plenitude. Ontem nós ensinamos para os irmãos, eles falando, Deus tem nos abençoado, Deus tem abrido porta, Deus tem nos dado estratégia para não faltar nada. Olha só a estratégia. Eu vendi isso, eu vendi aquilo, e o dinheiro veio e a gente comprou comida. Falei, cara, o evangelho é banquete, velho. O evangelho você não precisa vender nada, você não precisa se desfazer de nada, não. Você não precisa abrir mão disso, poder lidar, não. Isso não é evangelho, isso não é Deus, é você. Isso é da forma que você aprendeu. No evangelho você senta no banquete de Salmo 23, você vê o seu carro se transportar, e você vê aquele banquete maravilhoso, sem precisar abrir mão de nada. Sem precisar abrir mão de um bem para abrir um suprimento. Isso não é evangelho, isso é religião. Isso é método humano. Que você tem que vender e quando o lucro vir dessa venda, de algo que você se desfez, você dizer que foi Deus que te supriu. Não é Deus não, é água, é poço de Jacó. E aquela mulher, ela voltou. Eu poderia terminar de outra forma, dizendo que aquela mulher teve a vida transformada, que Sicar e toda Samaria viveu um avivamento, foi tremendo, foi maravilhoso, mas infelizmente eu tenho que dizer que não, porque em Lucas 9, esse encontro, Jesus estava indo, em Lucas 9, tempos depois, quando Jesus estava retornando, aquele povo já não queria mais aceitar Jesus. Aquele povo rejeitou a entrada de Jesus. Jesus ficou 2 dias com ele. Aquele povo segurou Jesus durante 2 dias, foi 2 dias aprendendo da fonte, literalmente. E não queria deixar ele embora, mas ele tinha que ir para Galileia. Mas em Lucas 9, quando Jesus estava voltando para ir para Jerusalém, para passar pela cruz, para ressuscitar o 3º dia, Jesus foi barrado. Jesus não foi permitida a entrada de Jesus naquele lugar que antes ele havia emanado muitas e muitas águas. Porque um cântaro foi deixado à disposição. Porque um poço ainda foi deixado aberto. Porque aquele povo não aplicou o que deveria ser aplicado. Inevitavelmente voltado para o poço. Eu entendo João. Senhor, quer que eu olhe para a mão? Eu acho que a mão de João já estava sendo fumaça já. Porque eu penso que João, que amava muito Jesus, ele ficou tão magoado com aquilo. Não pode. Esse povo atrasou a nossa viagem durante 2 dias. Recebeu. E a gente volta que esse povo não quer nem que a gente passe perto deles. João já estava, e pode ter certeza, ia descer fogo do céu. João tinha respaldo bíblico para isso, através da vida de Elias. E queimou meia dúzia de soldados, acho que até mais. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consumir soldados. João sabia, João não estava falando coisa com coisa. Eu acho que Jesus passou na frente dele assim, ó. Não faça isso, você não sabe de que espírito sois. Mas o cara já estava sendo fumaça, porque ele estava revoltado. Infelizmente, aquele povo não fluiu, não progrediu, não se firmou nas práticas espirituais que foram ensinadas por Jesus. Mas Deus é tão misericordioso que lá na frente Deus envia Filipe. Depois envia Pedro, depois envia João, e começa um avivamento novamente ali em Samaria. Mas naquele momento, infelizmente, aquele povo rejeitou. Gente, Amós capítulo 8 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviou sede e fome sobre toda a terra. Não sede de água, não fome de comida, mas sede e fome de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de um lado para o outro, do norte ao sul, procurando a palavra do Senhor,
e não irão encontrar. E o versículo termina dizendo: até mesmo os jovens desmaiarão de sede e de fome. Durante muito tempo, evangelista que sou, eu li esse versículo e aplicava aos perdidos. Aplicava às prostitutas, às pessoas que não conhecem o Senhor. Mas a Bíblia não é um livro para perdido. É um livro para salvo, para ser revelado aos perdidos. Essa palavra é para nós, é para a igreja. E aqui, e em muitas igrejas, há pessoas sedentas e famintas, cambaleando com sede e fome da palavra de Deus, mas não consegue ir para a fonte. Não consegue beber essa fonte. Porque o cântaro, por mais limitado que seja, é importante. O cântaro era um vaso de estilo grego, era todo decorado, era todo bonito, era todo ornamentado. Eu tenho uma pesquisar, a gente tem que pesquisar, tem que ser guiado pelo Espírito, mas tem que dar uma pesquisadinha também. Eu descobri que o cântaro não era qualquer coisa não. Era algo bem decorado, bem bonito, bem ornamentado. E às vezes a gente prefere ficar com ornamentado, com o bonito, do que com o simples, do que com o genuíno, do que com o verdadeiro e suficiente. Única e suficiente palavra de Deus. Mas essa é a noite. Eu pensei em fazer uma loucura. Eu falei, rapaz, Deus está me dando essa palavra. Sábado eu vou lá no centro, eu vou comprar um pote de barro. E vai ser a noite de a gente quebrar os cantos. Eu falei, não, vai sujar lá, pode quebrar a cerâmica, eu não vou fazer isso não. Mas eu creio que nessa noite, Deus convida muitos de nós aqui para abandonar algum cântaro que está aí dentro do seu coração. Pode ser o cântaro da murmuração, pode ser o cântaro de ter ficado escandalizado com o Arthur, né? Foi batizado, foi no Rio do Peixe? Foi no Rio do Peixe. Nem no Rio Jordão, nem no Jordão foi, que ele... Que coisa, velho. Não pode não, velho. Não pode. Não pode não, velho. Você acha que é só assim, ligar pro pastor e quer ser batizado? Só assim. Você acha que é só desse jeito? Ai, meu Deus do céu. Mas talvez há esse cântaro ainda. Rafa gosta de pirraçar. Às vezes eu acho que Rafa posta algumas coisas para fazer igual o aluno faz, só para me dar uma recaída assim lá no refrigerante. Só que às vezes eu acho que o Rafa posta algumas coisinhas assim já para pirraçar. Não no grupo, mas principalmente no Facebook. Que doideira. Doideira de postar algo daquele assim no Facebook, sabendo que comentar eu acho que ninguém vai, mas que fica a mente fervendo. Quem é aquele cara pensa que é, rapaz? E tal, não sei o quê. Quem disse que ele tem chamado para ser pastor e tal? Está se achando pastor agora? Eu acho interessante que muitas pessoas com certeza criticaram aquela atitude, mas ninguém critica aquele turismo religioso lá no Jordão, que todo ano a pessoa vai, todo ano é batizada naquele Jordão, todo ano vai... Ninguém critica aquilo, né? Coisa mais esquisita. Todo ano você vê foto de gente sendo batizada no Jordão, e a mesma pessoa às vezes, e ninguém critica. Agora, algo genuíno como foi aquele, com certeza o povo ficou meio revoltado. O povo pegou os cântaros, começou a bater assim no outro, não pode, porque o cântaro diz que não pode ser assim. Segundo a fonte de Jacó, tem que ser só nas águas de Jacó, só no dia pré-estabelecido, uma vez por ano, e tem que fazer um monte de coisa. E ó, tem que ser só depois de no mínimo 6 meses de ter aceitado Jesus. Se você aceitou Jesus hoje e quiser ser batizado hoje, você não pode não. Ué, mas pastor, mas a Bíblia não fala que para ser batizado, para ir para o céu, para ser salvo, tem que ser batizado. E se Jesus voltar antes disso? Se eu aceitar Jesus hoje e o meu batismo ser só no final do ano, e se Jesus voltar, não for batizado? Não por isso? Atos diz que as pessoas aceitavam Jesus e era batizado aos montes, ó, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Porque o batismo não é um objeto religioso. O batismo é um mandamento de Deus, é um sacramento, é algo tremendo ali, é um testemunho vivo de que você está mergulhando para renascer. Infelizmente, isso faz com que muitas pessoas que aceitam Jesus sinceramente se desviam antes do batismo, porque aceita Jesus no dia 1º de janeiro e só vai ter batismo no dia 31 de dezembro. E a gente não aproveita a oportunidade.
Ainda bem que aqui não tem isso. Eu acho que não tem, eu nunca vi não. Quem aceitou Jesus aqui semana passada, se quiser ser batizado hoje, tem água, é lícito. E não é água de Jacó, não é água morna, é água viva. E para completar, você ainda recebe um bônus, o batismo pelo Espírito Santo. Você sai daqui totalmente revestido. Não, Nino, mas eu não posso ser batizado porque eu ainda estou fumando. E você acha que é o batismo que vai você fazer parar de fumar? Ou é o Espírito Santo de Deus que vai te fazer largar esse vício? Transformar o batismo em algo tão ornamentado como o cântaro, que a pessoa tem que chegar ao batismo perfeito. Santo. Mas se o batismo é para lavar os meus pecados, para que eu vou chegar lá já limpo? O batismo é para sujo, é para a pessoa que tem pecado mesmo, que quer ser lavada, que quer ser remida, que quer lá, a partir de hoje, eu seguro na mão do Senhor, eu me ergo com Ele, e eu vou caminhar com o Senhor para vencer o pecado, para vencer essas guerras. Mas dentro desse cântaro não cabe isso. Dentro desse cântaro não cabe muita coisa. Dentro desse cântaro não cabe um porquê de um retiro só com barraca. Eu não trouxe esse cântaro para a gente fazer esse ato profético, porque eu lembrei também que seria algo religioso também, esse negócio de ato profético. Eu estou tão cismado assim com ato profético, porque para mim ato profético é só uma forma de você pegar um atalho. Só de pegar, não, vou fazer esse ato profético, porque esse ato profético vai me abençoar. É uma forma de pegar um atalho, de encurtar o caminho. Mas, gente, debaixo da unção de Deus, Amém. debaixo do mover do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, se alguns de nós ainda tem esse cântaro, esse é o momento. Essa é a hora de vir aqui à frente e quebrar totalmente esse cântaro diante do Senhor. E começar a mergulhar, começar mesmo a fluir, começar a andar. Quer ver um sinal que você ainda está com esse cântaro na mão? Você não ora em línguas. Você não adora, você não medita na palavra. Você pode até orar em línguas aqui e ali, mas não é aquela coisa contínua, não é aquela atitude como se fosse a tua respiração. Ainda há um cântaro ali que acha que a oração em língua só é válido no momento de pregação. Aqueles pregadores pentecostal falam uma palavra ali de efeito e depois tocam uma rajada de oração em língua, o povo fica empolgado. Não. Se você, no secreto, você não tem essa comunhão íntima com o Pai, a ponto de confiar, orar numa língua que você não entende, sem saber o que você está pedindo, sem saber o que você está falando, a ponto só do Senhor entender esse nível de intimidade. Se você ainda não adora, se você não tem uma atitude de adoração constante, se você ainda acha que Deus, para te abençoar, precisa da sua oferta, precisa do seu dízimo, se você ainda acha muita coisa, tem muito cântaro aí. Tem muito cântaro a ser abandonado. E eu já estou aqui na frente. E eu desafio algum corajoso a vir aqui à frente e a reconhecer que apenas deixou e não abandonou e não quebrou. Eu desafio algum cristão sincero, verdadeiro, que aceitou Jesus, que está aqui conosco, que está andando aqui com a gente, mas que ainda é muito estranho isso. É muito estranho. Quebra logo tudo de veio, logo escândalo tudo. Antes do pastor Nildo orar por nós, quem me conhece sabe assim que eu sou muito transparente com muita coisa, mas eu não faço isso porque eu acho bonito ou para dar a impressão de que eu sou simples, é porque eu anseio ver uma igreja livre e que ela seja realmente transparente, porque essa semana uma pessoa me procurou, não é daqui do ministério, para poder pedir ajuda em uma área que a pessoa estava com dificuldade.
E eu sentei ali no canto, terminou o culto de quinta, e eu sentei ali no canto com as pessoas e eu fui ouvindo o relato daquele jovem, o jovem passando por tanta luta, tanta luta. E aí eu falei com ele assim, eu não posso ajudar você se você não decidir primeiro se batizar. O menino estava com tanta sede, mas tanta fome, irmãos, do Evangelho. Tanta fome de ser batizado. Eu falei, então tá, então amanhã nós vamos marcar e tal. Marquei com ele no outro dia, 9 horas da manhã. Consegui a piscina, tudo. Aí ele entrou em contato comigo e falou bem assim, eu tô com medo. Eu falei, você tá com medo por quê? Ele falou assim, porque falaram para mim que eu não estou preparado. E que eu preciso estar pronto, eu tenho que estar pronto para ser batizado. Irmãos, para eu tirar isso do coração do menino, a religião foi muito difícil. E eu falei com ele, você é livre, fui falando a palavra e tal. Resultado, o menino não aceitou ser batizado porque ele está esperando ficar pronto para ser batizado. Mas me deu uma ira com a religião, uma revolta com a religião tão forte, porque eu já tenho convicção de que realmente meu chamado não é para gentil, é para judeu. Então por isso que eu sempre vou pegar no pé. E a própria religião, ela inculcou na mente de muita gente, talvez na sua mente que está aqui hoje, de que quem está na frente ministrando, parece que a pessoa ela é um anjo, ela nunca pode errar. Por isso que quando ele falou aqui, eu lembro que eu fui ministrar na Betânia uma vez, e tinha um pastor há muito tempo atrás, não está mais aqui ele, e eu fui ministrar na igreja, e aí eu falei alguma coisa sobre pecado e chamei as pessoas para vir na frente. A primeira pessoa que veio foi o pastor. Você estava no dia? E aí ele veio na frente chorando, e ele realmente foi pego em adultério, alguma coisa assim, não sei. E ele veio. Então eu tenho 2 testemunhos para incentivar você, pecador, a vir aqui na frente e quebrar o seu cântaro. Anteontem, foi um pouquinho engraçado, mas não foi. E aí eu estava, uma pessoa me ligou, um ex-detento, um ex-penitenciário lá, e falou assim, pastor, você pode me levar para resolver e tal, porque aconteceu um problema aí, eu preciso ir, senão o oficial de justiça esteve na minha casa, e ele ficou com medo de que ele voltasse para o presídio. Eu peguei o carro, e dentro do meu coração assim, eu falei, poxa, vou ser solícito, eu vou lá, vou pegar o carro, levar ele, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tal, muito prestativo para o menino. Fui lá, peguei, lá no Arnaldão, quem sabe onde é o Arnaldão? É lá depois do presídio, depois do Alecrim 2, lá onde Judas perdeu o All-Star, lá no fim do mundo. Muito longe. Aí eu fui, peguei ele, voltei, esperei ele no advogado e tal, levei de novo no Arnaldão. Aí quando eu estava subindo a rua dali de casa, eu achei um estacionamento. É difícil você ver um estacionamento na Duque de Caxias hoje. Tinha um na porta de casa. Isso era umas 4 da tarde, estava começando a chover, eu parei o carro. Falei, glória a Deus, Deus é bom, providenciou uma vaga para mim. E eu estava com um filho na fé, Vili, do meu lado. Aí, na hora que eu consegui encaixar, aí chega a Joélia com o João no colo. Amor, me leva lá no salão. Só que foi tão instantâneo, aí eu peguei e falei com ela assim, pô, velho, agora que eu consegui uma vaga aqui no carro, você agora tá pedindo pra poder levar você lá no salão. Ah, Joélia, pelo amor de Deus. Eu falei desse jeito. Tava chovendo, eu falei, problema. Ô amor, pelo amor de Deus, ela ficou pensando no carro olhando pra mim. Aí eu, velho, falei, deixa eu entrar aí, vixe. E aí entrou, e eu, tomara que eu tenha vaga aqui de novo, né? E aí entrei, botei o carro, quando chegou na porta, ela falou assim, não vai demorar muito não, uns 20 minutos, você pode me esperar? Eu falei, velho, pelo amor de Deus, 20 minutos aqui, ó, meu Deus do céu. Faz o seguinte, eu vou dar a volta, vou lá, ver se eu consigo vaga. Ela, mas amor, você vai lá, o tempo que você vai tentar achar uma vaga é o tempo que você me espera. Eu falei, não, Joélia. Falei, eu vou lá. Aí peguei o carro, fui e voltei. Aliás, eu fui indo. Aí Vili, gente, eu peguei esse meu filho na fé. Saí daqui de casa até o Arnaldão e voltei, mas batendo no menino. Porque a gente tem que ter, ele mora na Bolívia, e quando a gente se encontra, aí eu tipo assim, eu vou corrigindo. E eu fui descendo a ripa nele. Você tem que mudar isso, você tem que parar com isso, vem ele. E fui dizendo um monte pra ele. Aí, nesse percurso todo, ele parou do meu lado, lá dentro do carro, e falou assim pra mim, posso te falar uma coisa? Aí eu falei,
Pode, ele, você não vai me bater. Eu falei, não, filho, vai, fala logo, veja que saco. Aí ele, como é que você tem coragem de pegar o carro e buscar um carro lá no Arnaldão, levar não sei aonde, levar de volta, e com a sua esposa você não consegue dar uma carona até o salão e esperar 20 minutos? Eita Deus! Eu queria matar aquele desgraçado. Eu olhei pra ele, eu fiquei dentro do carro. Eu tive que engolir, entalou o orgulho aqui assim, ó, na hora. Eu parei, olhei e falei tipo assim, quem é vivo pra me ensinar? Só que eu fiquei sem reação. Eu olhei pra cara dele e falei, Aí eu falei, tá bom, filho, eu errei. Ele foi a mula de Balaão. Eu falei, me perdoa. Falei, me perdoa. E aí abaixei a cabeça, tudo. Ele falou, não, paizão, não fica com raiva de mim não. Eu falei, não, meu filho, foi Deus que falou através de você, fique em paz. E hoje aconteceu uma situação que parece ser muito simples. Hoje, eu lembro que eu fui uma vez eu fiz um lançamento lá na Betel, e Deus falou comigo uma vez assim, antes de você lançar seu CD, você precisa abrir sua vida para todo mundo, para que ninguém levante o dedo e tenha que acusar você. Então rasga a sua vida. Aí eu fiz isso. E naquele dia eu comecei a falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, e veio muita gente se identificando com o que eu estava vivendo. E hoje, depois do que aconteceu, eu lembrei disso. Hoje me deu uma vontade de ver vídeo pornô. Muito forte. Eu estou orando, estou passando tempo com Deus, mas veio a vontade. E eu olhei. Mas eu sou o pastor presidente desse ministério. Você sabe qual a diferença? Por que eu estou falando isso para você? Porque a palavra diz, confessai os pecados uns aos outros, e você será curado. E você sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou nem me sentindo pior do que tu. Porque eu sei que aqui tem gente que passa pelas mesmas questões, mas prefere ficar na ostentação de um grande eu sou mais espiritual. Quando eu vejo pessoas levantando pedra para acusar outro, a diferença é que aquele irmão foi exposto, e o seu, que ninguém está vendo. Glória, meu Deus. Pecador. E você sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando, cadê Joélia? Joélia me conhece. Quem me conhece é a minha família. Quem me conhece é a minha casa. Então eu estou cansado dos jargões de pessoas que se dizem ser tão cristãos, que abrem a boca. Eu oro em línguas. Mas é orgulhoso, é avarento, é presunçoso, trata mal a esposa, fuxiqueiro. Mas prefere vir para aqui todo domingo, sentar sua bundinha nessa cadeira e continuar a mesma pessoa. Vá tomar vergonha, meu irmão. Eu não sei, eu não consigo, eu não estou dizendo isso para você porque eu sou, sabe? Mas hoje eu estou indo para um nível mais alto. E se eu parar de orar, irmãos, vai acontecer de novo. Aí ontem uma pessoa falou assim, você não tem vergonha de falar? Eu falei, não, meu irmão, quanto mais você fala, é porque você está livre. Então eu quero saber quem é o corajoso aqui que vai vir aqui junto comigo quebrar esse canto.